Vamos lá, retomando aqui o nosso estudo do livro Astronautas do Além, Espíritos Diversos, psicografia do Chico, comentários de Herculano Pires. Nós vamos aqui para o nosso texto número 21, que diz para nós aqui sobre o comportamento verbal. Depois a psicografia do Chico, através do Chico, né, do autorretrato. Novamente Albino Teixeira, trazendo aqui mais um texto para nossa reflexão. E depois irmão Saulo, Herculano Pires, traz para nós aqui um comentário no texto Martelada Final. Bom, vamos lá então. Lembrando mais uma vez que nós estamos no texto número 21, de 28 textos. Portanto, ali já estamos nos encaminhando aqui, né, para o terceiro terço do nosso livro. Bom, o Chico comenta aqui então, fazendo a introdução nesse capítulo Comportamento Verbal, ele diz assim: precedendo a nossa reunião pública, as opiniões em torno da palavra assumiam várias características, principalmente no trato das criaturas que nos cercam. Como seria melhor o nosso comportamento verbal? Assim diziam muitos dos nossos irmãos presentes. As respostas diferenciadas iam surgindo. Companheiros muitos afirmavam que é preciso destacar o mal a fim de extingui-lo, mostrando-lhe as cores agressivas. Outros asseveravam que é necessário dar ao palavrão liberdade completa para que a pessoa se desiniba. Outros diziam que a criatura deve alijar qualquer pensamento que lhe nasça no cérebro em forma de palavras para destacar-se das impressões de que se veja objeto. E outros ainda optam pelo controle de nossas possibilidades verbais a fim de nos educarmos para a vida. Iniciada a reunião, o Livro dos Espíritos nos deu para estudo a questão 918, e o nosso amigo espiritual Albino Teixeira, na fase final, esteve presente com sua mensagem. Então essa aqui é a mensagem de introdução. Pessoal, me dá um retorno, por favor, de áudio. Só para saber se está tudo em ordem aqui para nós. Ok, né? Obrigado. Bom dia, Fabi. Então essa aqui foi a introdução do estudo que foi realizado, então, quando se falava exatamente, né, qual é a melhor forma de nós nos relacionarmos com as pessoas, né, a partir das nossas palavras. Palavras diretas, palavras duras, palavras amorosas. Né? Então aqui nós vamos encontrar aqui comportamentos diversos dentro desse campo, né, dos nossos relacionamentos. Só para lembrar aqui então, quando a gente fala aqui no nosso Livro dos Espíritos, né, só um instantinho, pessoal, deixa eu só ver rapidamente aqui uma situação. Voltou, Dudu? Beleza, então. Então aqui, como foi feito aqui a referência do Livro dos Espíritos, que veio como tema de reflexão, como mensagem de reflexão diante daquele comportamento verbal. Então foi mencionado aqui a questão 918 do Livro dos Espíritos. Nós estamos então aqui nessa questão 918, no Livro dos Espíritos, o livro terceiro. Pois eles sempre abrem, né, Brás? E a gente vê, né, o fenômeno acontecendo de uma forma bastante impressionante. A gente chama de fenômeno, claro, porque é uma situação ali bem diferenciada, né? Então aqui nesse livro terceiro das Leis Morais, capítulo 12, Perfeição Moral, foi lá no item número 4, Caracteres do Homem de Bem. Então a questão é essa: por que indícios se pode reconhecer em um homem um progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? A resposta então de Santo Agostinho: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus,
e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, quando fala, quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Nesse caso, portanto, nós temos que partir do princípio de que nós compreendemos as leis de Deus. A gente lembra, né, que o modelo mais antigo dessa lei se vem exatamente através dos 10 mandamentos, que traz para nós ali a relação com Deus, a relação com a família e a relação com os seus semelhantes. Então nós temos ali essas leis, essa lei, né, esses 10 mandamentos, essas leis, né, que acabam abrangendo ali todos os caracteres da nossa vida, mas claro, de uma forma bastante sucinta e, portanto, não tendo ali, né, todos os detalhes, ela é passível de várias interpretações de acordo com o nosso nível de compreensão. Não é simplesmente interpretar a moda da casa, porque aí já parte de uma intenção de cada um de fazer dessa lei aquilo que melhor lhe convém. Na verdade, nós falamos da interpretação de acordo com a capacidade de entendimento de cada indivíduo. Quando então nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, aquela introdução que eu sempre falo para vocês, que é absolutamente admirável pela forma como o Espírito de Verdade traz para nós esse esclarecimento, ele diz assim que chegou o momento, né, chegou ali o tempo em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Isso significa então que chegou a hora de tratar de uma forma muito clara, de uma forma muito direta, de uma forma muito detalhada, todas essas questões que tratam da nossa relação conosco mesmos, como espíritos imortais que somos, com o plano espiritual e até mesmo a relação com Deus, já que todos nós estamos submetidos a essa legislação que rege a nossa existência como um todo. É muito importante que nós tenhamos essa compreensão, e a doutrina espírita veio então, através desses estudos contínuos que nós estamos estudando, trazendo ali para nós detalhes sobre a nossa vida cotidiana, a nossa vida, a nossa existência no seu trajeto passado, a nossa existência nesse trajeto presente e a nossa existência no trajeto futuro. Ou seja, mostra a nossa existência em toda a sua extensão. É claro que quando nós estudamos, por exemplo, né, um livro como a Bíblia, em que nós temos ali o Antigo Testamento, que vai trazendo, a partir da trajetória daquele povo, né, o povo hebreu, que vai mostrando desde a origem, depois vai mostrando as experiências, as conquistas, os conflitos, mostra ali a relação com os sábios, as experiências de cunho espiritual que todos eles vão vivendo, as questões mediúnicas que nós vamos também pescando ali no meio daqueles relatos e tudo mais. É possível fazer ali as interpretações a partir das experiências que aquele grupo viveu no passado. Mas então ali também, quando nós começamos a estudar que naquela época, dentro daquele contexto, se comportava dessa ou daquela forma, nós podemos não necessariamente trazer aquilo para a nossa experiência atual. Então nós procuramos fazer ali algumas interpretações para encaixar dentro daquilo que nós vivemos. Quando se pega também da mesma forma o Alcorão, que vai trazendo as experiências a partir do século VII, quando então ali Maomé começa então a trazer para nós ensinamentos que chegam do plano espiritual, regrando a vida das pessoas, pegamos Bhagavad Gita, pegamos ali livros de outras histórias, né, de outras filosofias, vão trazendo para nós ali detalhes para mostrar para nós o caminho, digamos assim, o caminho da felicidade. Mas também ali muitas vezes numa linguagem, numa estrutura, numa construção que nem sempre nós conseguimos assimilar na sua verdadeira profundidade, na sua verdadeira realidade, digamos assim. Então a doutrina veio trazer para nós agora, vamos conversar sobre tudo isso e vamos responder de uma forma muito clara. E aí começamos então, por exemplo, aquilo que Kardec procurou fazer, lembrando que as leis morais, no livro 3º, foi uma tentativa que Kardec apresentou para nós. Bom dia, André. Foi uma tentativa de Kardec, uma tentativa bem sucedida, diga-se de passagem, para poder também tentar fazer com que essas leis fizessem uma comparação com aquilo que os próprios 10 mandamentos trouxeram para nós. Então nós temos ali a parte da relação do homem com Deus,
onde nós temos ali, né, nas primeiras leis que trazem para nós ali, né, a questão da fé, a questão da crença, a questão dos cultos que o homem vai realizando. Depois mostra a relação dele com a sociedade onde ele vive, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, enfim. Tudo isso então foi sendo construído conforme o próprio Kardec apresentou aos espíritos, perguntando: nós podemos utilizar os 10 mandamentos como modelo? Os espíritos colocaram: é uma boa referência. E aí então ele procurou trazer para nós de uma forma bem detalhada. Claro que aquele modelo que ele apresenta para nós não é o modelo definitivo, porque hoje nós poderíamos elaborar também, mesmo a partir daquilo que ele trouxe, uma nova rodada de questões, apresentar aos espíritos para trazer para nós novas respostas baseadas naquilo que nós estamos vivendo no presente, mais de um século depois daquilo que Kardec vivenciou. Mas aquele pouco que ele trouxe para nós, naquele período de pesquisa que ele desenvolveu, já foi ali bastante profundo para entendermos a realidade dessas leis. Portanto, quando diz para nós aqui que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Então ali nós vamos aprendendo, compreendendo a lei de Deus para que nós possamos então nos afinizar a ela. Se nós não tivermos essa referência, a gente vai fazer por tentativas de erros e acertos. E isso certamente vai trazer para nós ali, né, não apenas um atraso, porque vai demorar muito mais para o nosso progresso, como nós vamos criar situações que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos uma compreensão melhor. Kardec então traz um comentário a respeito dessa lei, eu vou ler rapidamente aqui porque nós vamos retomar o nosso texto original. Kardec comenta assim então, só para a gente poder entender, nós estamos falando sobre a força da palavra e o modo como nós utilizamos a palavra nos nossos relacionamentos. E aí então no começo Kardec foi perguntado lá para o Chico comentou para nós, né, se vale a pena falar palavrão, se você pode usar essa sinceridade direta, se você pode, se você precisa se conter para aquilo que, pela forma como você vai se expressar. Então, tudo foi baseado nessa resposta do 918, que o homem vai demonstrar a sua elevação na sua própria conduta. Mas que conduta seria essa? Foi aqui então que Kardec procurou desenvolver e aprofundar um pouco mais. Então ele diz assim para nós: verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia dentro dos esforços, né, para conter as suas más inclinações, como nós já vimos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se ninguém tem motivos para dele se queixar, é aí que entra a questão da nossa relação com os nossos semelhantes. Enfim, se fez aos outros o que desejaria que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. E aqui nós incluímos até mesmo aqueles que são opositores, aqueles que não concordam com as nossas ideias, aqueles que seguem por caminhos diferentes. São irmãos em condições e níveis diferentes de evolução, mas continuam sendo nossos irmãos. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem, e não pelo seu próprio interesse, né, acrescentamos. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhas deu-lhes, também lhas pode retirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros,
e se lembra dessas palavras do Cristo, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Bom, então aqui comentário de Kardec nos caracteres do homem de bem. Então nós chegamos nesse ponto, mais uma vez aqui lembrando que aqui o Chico trouxe para nós naquele contexto, só para a gente lembrar aqui a introdução, precedendo a nossa reunião pública, as opiniões em torno da palavra assumiram várias características. Principalmente no trato das criaturas que nos cercam, como seria melhor o nosso comportamento verbal? Assim diziam muitos dos nossos irmãos precedentes. E as respostas, então, foram diferenciadas e iam surgindo, cada um dando a sua opinião. Bom, vindo aquele estudo, naturalmente, da questão 918, surgiram os comentários, né, a respeito dessa questão do Livro dos Espíritos. E aí, então, depois desses comentários, né, naquele estudo, né, que talvez fosse, não foi trazido para nós aqui detalhes da forma como aquela reunião se desenvolvia, se era de meia hora, se era de 40 minutos, de 20 minutos e tudo mais. Mas, de qualquer forma, naquele tempo, após aquelas discussões, Albino Teixeira, poeta, amigo do Chico na época, trouxe então essa mensagem autorretrato. Então, de cara, a gente já vê logo no título o que é o autorretrato. É o retrato que nós fazemos de nós mesmos. É aquilo que eu apresento, é aquilo que eu vejo no espelho. E, nesse caso, trazendo para nós o contexto da palavra, o contexto da conduta, nós veremos então em nós mesmos a nossa própria imagem sendo expressada através da palavra, da conduta, da ideia. A gente já lembrou, né, o próprio André Luiz trouxe para nós aquela passagem que diz, né, as suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Então a gente poderia agora fazer aqui, né, um paralelo, né, que as nossas opiniões são o nosso autorretrato. E Albino Teixeira ele trouxe para nós aqui agora, de uma forma muito mais profunda e muito mais sábia, obviamente, quando ele diz assim, então, autorretrato. Sempre que a nossa palavra, censura, justifica, levanta, rebaixa, deprecia, louva, depreda, restaura, complica, auxilia, apoia, fere, abençoa ou condena, seja a quem for, estamos fazendo o nosso próprio retrato. E isso acontece porque, sendo as atitudes, os pensamentos, as ideias, as emoções, os planos e as intenções dos outros, realidade dos outros, cujas origens autênticas não conseguimos penetrar, toda vez que nos referimos aos outros, estamos sempre efetuando a projeção parcial ou total de nós mesmos. Eu achei tão bacana isso. Bom dia, Flor. Albino Teixeira, então, auxilia. Vale a pena ler de novo, né? Então vamos lá mais uma vez, porque ele trouxe para nós aqui várias situações que merecem a nossa reflexão, porque ele traz aqui ideias positivas e ideias negativas. E nós podemos aqui acrescentar que isso vai, então, se manifestar nos nossos mais variados graus. Ou seja, quando eu falo da censura, porque ele diz assim, sempre que a nossa palavra censura, então eu posso fazer uma pequena censura ou uma censura muito dura. Quando eu coloco justifica, faço uma pequena justificativa, uma justificativa tendenciosa, uma justificativa verdadeira e sólida. Quando a palavra levanta, ou seja, ergue, sustenta, eu posso usar isso de uma forma plena ou eu posso usar isso de uma forma parcial, somente para aqueles que me interessam. Então a gente vai encontrar em cada uma das ideias que ele coloca para nós
um grau bastante particular que cabe a cada um de nós fazer ali a sua própria autoanálise, né? Então ele vai colocar, deixa eu ler aqui de uma forma contínua. Sempre que a nossa palavra censura, justifica, levanta, rebaixa, deprecia, louva, depreda, restaura, complica, auxilia, apoia, fere, abençoa ou condena, seja a quem for, estamos fazendo nosso próprio autorretrato. E isso acontece porque, sendo as atitudes, os pensamentos, as ideias, as emoções, os planos e as intenções dos outros, realidade dos outros, cujas origens autênticas não conseguimos penetrar, toda vez que nos referimos aos outros, estamos sempre efetuando a projeção parcial ou total de nós mesmos. Então aqui um texto que é daquele texto que a gente deve imprimir, colocar na porta da geladeira para não esquecer mais. Porque sempre que nós, ao assistirmos um programa na televisão, lermos uma notícia, conversarmos com alguém, falarmos sobre alguém, a qualidade daquilo que nós estamos tratando vai determinar exatamente o nosso próprio conteúdo interior. E aí então eu lembro, quando nós estudamos, em certo momento, sobre a qualidade do pensamento, a qualidade das vibrações. E eu trouxe para vocês aqui, para nós estudarmos e refletirmos, sobre o cheiro do pensamento. Foi ali só uma analogia, né, para a gente poder refletir um pouco mais, porque se o pensamento tivesse cheiro, da mesma forma, se os sentimentos tivessem cores, de que forma que nós nos apresentaríamos? E aí então, naquela passagem dizia, né, que me lembro da autora daquele poema, bom dia, Didima, a autora daquele poema dizia assim, né, que estar próximo à avó dela fazia com que o pensamento tivesse cheiro de pão que acabou de sair do forno. Né? Foi assim, era um texto muito bonito, que eu acabei até não encontrando mais, uma pena, porque valia a pena ter arquivado, né, essa mensagem para novas reflexões. E assim foi. Então, no momento em que nós estamos, por exemplo, fazendo uma crítica muito dura, depreciando alguma coisa, né? Pois é, Braz, essa que é a ideia, né? Porque a gente falava sobre a qualidade do pensamento, porque o pensamento é a origem de tudo. A gente vai ver depois aqui explorar um texto de Emmanuel, que ele vai comentar sobre essa questão de que forma que a palavra é construída, né? Então, assim, eu posso não falar nada, mas eu estou pensando. Então, o pensamento, ele emite, né, as suas vibrações. E para poder facilitar aqui a nossa compreensão, bom dia, Gilda, para facilitar a nossa compreensão, a gente poderia colocar assim que as vibrações, transformar as vibrações em perfumes, em odores, na verdade. Então você vai ter aquele cheiro de perfume, aquele cheiro de flores, o cheiro do pão de padaria, o cheiro do bolo de chocolate, como você pode também o cheiro de carniça, o cheiro de podridão. Lembrando daquela passagem do Evangelho, quando Jesus fala sobre os túmulos caiados, né? Que é bonito por fora e por dentro ossos e podridão. Então, quando a gente fala em cheiro do pensamento, ele pode ser assim. E aí, então, para cada opinião que nós emitimos, para cada ideia que nós construímos, nós estamos, então, irradiando vibrações. Não sei se é no livro... Segura aí, Fabi. Sustenta a vibração. Eu não sei se é o livro Mãos de Luz que fala algo sobre isso, né? Também não sei, Dudu. Mas sendo, se puder colocar para nós depois um texto lá no nosso grupo, a gente dá continuidade aqui às reflexões. Então, é o que o Albino coloca para nós. Então, quando a gente observa alguém, ele deixa aqui no final. Isso acontece porque, sendo as atitudes, olha só como ele faz uma ideia aqui, ele dá uma visão abrangente sobre tudo isso. As atitudes, os pensamentos, as ideias, as emoções, os planos e as intenções dos outros, realidade dos outros,
cujas origens autênticas não conseguimos penetrar. Então, quando alguém comete ali uma atitude que para nós é equivocada, essa atitude ela foi construída a partir de toda a história que aquela pessoa vivenciou. E nós não conhecemos. Mas toda vez que nós emitimos a nossa opinião a respeito dela, ou seja, aquilo que as pessoas fazem é problema delas. Aquilo que nós fazemos é problema nosso. E nós temos que nos preocupar com os nossos próprios problemas. Porque já que nós estamos trabalhando para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução, e a gente fala crescimento espiritual hoje com tanta facilidade, né? É muito preocupante que a gente acabe banalizando essa expressão. E o crescimento espiritual para nós é tão sério que quando nós começamos a estudar, começamos a compreender toda a nossa história, começamos a compreender tudo aquilo que nos é oferecido para que nós reencarnemos, para que nós tenhamos as nossas experiências de resgate, de aprendizagem, de provações, de aprendizagem, né, de provações, de convivência, de transformações, enfim. Nós estamos trabalhando nesse crescimento espiritual. Então é importante que nós não banalizemos, entendamos que quando nós falamos sobre esse processo de crescimento espiritual, nós estamos falando de um esforço contínuo que nós precisamos fazer. Precisamos nos esforçar intensamente, continuamente, exatamente para continuar seguindo essa mesma trajetória que nós estabelecemos. Então, mais uma vez, né, aquilo que os outros fazem é problema deles, aquilo que nós fazemos é problema nosso. O Braço colocou, né, meu medo é fora da matéria, né, nosso pensamento deixa de ser secreto, né? Exatamente, né, Braço? Meus pensamentos já foram captados em centros espíritas por umas 3 vezes, né? Agora aqui os nossos pensamentos estão sendo, né, Braço, constantemente observados, né, e depois aqui também revelados, muitas vezes, aqui nas nossas comunicações. Dudu colocou, né? Só um instantinho. Dudu colocou aqui, né, livro Mãos de Luz, é o olhar de uma cientista sobre o campo energético do homem, relacionando os processos físicos e emocionais para além da medicina tradicional, né? Bem interessante, né? Então, Mãos de Luz tá aí, né? Então tá aí, Florano, um empurrão para você ler agora. Então, aqui nesse texto de Albino Teixeira, o Herculano, então, mais uma vez, né, usando o pseudônimo de Martelada Final, diz assim para nós, então, vamos refletir com ele. Albino Teixeira não perdeu tempo. Diante das confusões do diálogo humano sobre a palavra, deu um aparte rápido, desfechou a martelada final. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. A mensagem incisiva acertou no meio do alvo. A palavra é projeção da alma. A gente fala do que o coração está cheio, diz o provérbio. Eu separei aqui o provérbio, claro, né, para a gente poder acompanhar. Foi no versículo número 34, quando se fala, né, a árvore e seus frutos, lá no livro de Lucas, quando Jesus diz assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, pois que pelo fruto é que se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira boas coisas, mas o homem mau, do mau tesouro tira más coisas. E digo-vos que toda palavra ociosa que falarem os homens darão conta dela no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Então olha só aqui o peso dessas reflexões junto aqui à mensagem de Jesus. Seguindo aqui para nós, onde nós estávamos aqui acompanhando, é bem interessante, me veio aqui uma reflexão que eu estava tendo há pouco tempo. É interessante que a gente acaba vendo ali uma história, um filme, assistindo a um programa,
lendo alguma coisa, e vem ali algumas imagens, né, que a gente vai projetando como resultado, né, dessas reflexões. E eu me lembrei de uma passagem que falava sobre o mosteiro. Eu não me recordo se era um mosteiro católico ou se era budista, mas mostrava ali aquelas pessoas que estavam vivendo naquele local. Todos eles trajados, né, de acordo com a crença, né? Então eram ali os católicos vestidos como monges e tal, né? E os budistas como aquela roupa alaranjada, né? Característica dos monges budistas, e todos eles ali fazendo os seus afazeres. Mas tudo isso acontecendo dentro daquele mosteiro, naquele mosteiro com cara de igreja e aquele mosteiro com cara de um templo budista, em absoluto silêncio. E aí, claro, a gente vai encontrar aqueles noviços, né? Aqueles que chegam e começam a se inteirar com aquele estilo de vida, e sempre tem aquele que é mais curioso, aquele que quer perguntar mais, aquele que quer comentar mais. E esse noviço, ele era constantemente repreendido. E aí então ele ficava, poxa vida, mas eu não posso falar nada? A questão assim, não é que você não pode falar nada. É importante você pensar em falar somente quando for algo produtivo. E isso não foi um ensinamento para ele, mas mostrava exatamente a característica do lugar. Todos estavam em silêncio, porque tudo aquilo que eles queriam dizer era algo que não seria aproveitado. Então, se nós pensássemos assim na nossa vida atual, se nós fôssemos dizer apenas aquilo que foi produtivo, quantas palavras nós diríamos num dia? Na forma como nós nos relacionamos com as pessoas, dentro de casa, no nosso trabalho. Então nós vamos nos comunicar, por exemplo, daquilo que eu preciso fazer, uma mensagem que eu preciso transmitir para alguém relativa a alguma necessidade, né, das atividades que nós estamos desenvolvendo, mas com relação aos nossos comentários, às nossas opiniões. Se nós fôssemos filtrar e tirar tudo aquilo que não tem proveito, nós falaríamos provavelmente 2 ou 3% daquilo que nós falamos o tempo todo. Ah, mas eu estou só me divertindo com os meus amigos. Vamos filtrar aquilo tudo. E aí então, quando eu falava sobre aquilo que acontecia nesse mosteiro, que eles estavam em silêncio, porque eles não tinham nada naquele momento de produtivo para dizer, eu comecei a pensar, falei, já imagina se nós fizéssemos isso em nossas vidas. É claro que a gente ia ficar meio louco, né? Porque nós temos a necessidade de socialização, temos a necessidade de fazer comentários e tudo mais, mas se nós filtrarmos apenas aquilo que é produtivo, extraindo aquilo que não é produtivo, nós passaríamos grande parte do nosso tempo em silêncio, somente utilizando a palavra, que é ali uma força extremamente potente, porque a palavra ela é apenas aquilo que expressa o que nós temos dentro de nós. E aquilo que nós temos dentro de nós são pensamentos, ideias, emoções, tudo aquilo que foi falado para nós aqui com Herculano Pires e também ratificado depois pelo Albino Teixeira. Então nós ficaremos o tempo todo em silêncio. E mesmo nesse silêncio, porque nós estamos falando em palavras, não quer dizer que o fato de nós ficarmos em silêncio, as nossas mentes não estão produzindo esse conteúdo que muitas vezes se torna um conteúdo tóxico. Porque nós queremos, a nossa natureza, ela deseja se expressar. E quando nós juntamos a nossa natureza pelo grau evolutivo que nós estamos agora, nós vamos perceber que nós ainda produzimos esse conteúdo que não é um conteúdo produtivo, não é um conteúdo sábio, é um conteúdo impulsivo, é um conteúdo imaturo. E nós estamos gerando isso em nós. E é por isso que nós vamos encontrar naquela passagem de Emmanuel, quando ele falava sobre doenças, né, que não existem doenças, mas existem doentes. E ele vai tratar disso exatamente, que somos nós os geradores do grande desequilíbrio que nós geramos, e Joana reforça isso também, falando para nós que os nossos pensamentos e emoções provocam tempestades energéticas no nosso organismo. E são essas tempestades que provocam também essas desarmonias que geram as doenças que nós, infelizmente, hoje somos acometidos e sofremos por isso.
Então não é apenas uma questão de silêncio verbal, é também aquela questão de um silêncio mental a partir da harmonia e do equilíbrio que nós conseguimos alcançar. Então eu lembrei disso agora, além desse comecinho aqui do que o Herculano trouxe para nós, né? Que a palavra é a projeção da alma, e a gente fala do que o coração está cheio, conforme o provérbio que nós vamos ali no livro de Lucas. Mas continua para nós aqui Herculano Pires, ele diz assim: Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, explica a mecânica da palavra, que vai da percepção à sensação, desta à emoção e desta ao pensamento e à expressão verbal. Como se vê, a sabedoria popular está certa, pois a palavra nasce do coração. Pensamos o que sentimos e falamos o que pensamos. Eu não vou deixar passar essa indicação de Herculano, quando ele diz que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, separei aqui essa mensagem, exatamente ele que fala dessa questão, quando ele diz a mecânica da palavra, né? Vai da percepção. Primeiro nós percebemos as coisas. Aquilo que nós percebemos gera em nós um tipo de sensação. Essa sensação provoca em nós um tipo de emoção. Essa emoção faz com que nós criemos ideias, pensamentos. E a partir desse pensamento vem a nossa palavra. Então mostrando que nós não é simplesmente falar. Aquilo que nós estamos falando é apenas ali a expressão. É a expressão, a exteriorização daquilo que nós construímos em nós. Por isso que é muito difícil nós contermos a palavra se nós ainda não trabalhamos o nosso interior. E é por isso que é necessário a reforma interior para que nós tenhamos depois a exteriorização de algo produtivo. Continua Herculano. Santo Agostinho diz na sua resposta a Kardec que Deus colocou os inimigos ao nosso lado, como espelhos, pois eles dizem o que sentem a nosso respeito, sem o disfarce piedoso dos amigos. Separei para nós aqui também essa passagem, quando diz assim: procurai também, aqui só para lembrar, da mensagem Conhecimento de Si Mesmo, questão 919, quando Santo Agostinho traz aquela sábia explanação da questão Conhece-te a ti mesmo. E ele diz assim: procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses, nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Então foi essa a recomendação que foi dada por Santo Agostinho, exatamente ali, né, endossando, né, aquilo que foi trazido então para nós por Herculano, né, quando ele fala sobre exatamente ali, prestarmos atenção, porque os inimigos vão dizer quem realmente nós somos. Algumas vezes vão ofender, algumas vezes vão exagerar, mas certamente quando eles apontam ali uma imperfeição nossa, é importante que nós não apenas não queiramos condenar, mas que nós reflitamos sobre aquilo. Será que ele está certo? Se ele estiver errado, o problema é dele. Foi ele que emitiu a palavra tóxica que vai fazer mal a ele e a nós também. Mas se ele estiver certo, aí o problema passa a ser nosso. Porque então ele acabou de fazer uma revelação e eu tenho que pensar nisso. Antes o Dudu colocou, né? Eu não consigo fechar os olhos e canalizar algo. Se eu fechar os olhos para uma meditação, eu acabo entrando em uma vibração com os espíritos, e aí eu os vejo e falo com eles, né? Ou escuto e escrevo com eles. Só o sono que eu consigo fechar os olhos e dormir tranquilo, né? Você, Dudu, ainda consegue interagir com os espíritos, né? Quando eu fecho os olhos e tento canalizar, eu começo daqui a pouco a tocar o hino do Corinthians na cabeça. Numa prece eu me distraio, imagina, né? Estou fazendo uma coisa, quando eu vejo, a gente estou pensando em alguma coisa que eu tenho que fazer, um trabalho que está pendente, alguém com quem eu tenho que falar, no meio da reflexão, no meio da meditação.
Sou péssimo nisso também. Mas vamos lá. Depois nós temos aqui também, né? Albino Teixeira considerou a palavra como autorretrato parcial ou total. Ambos mostram-nos a importância da palavra como forma de revelação do que somos. Os inimigos dão-nos o seu próprio retrato nas ofensas que nos dirigem, mas como refração no retrato pessoal que lhes demos em nossas palavras. Então, naquela discussão, fulano fala tal coisa, eu me defendo e respondo para ele. Ele pega e retruca de volta. E a gente então vai construindo, um espelhando no outro, o próprio autorretrato. Porque aquilo que ele me fala vai repercutir em mim de alguma forma. Aquilo que eu devolvo é o meu conteúdo. Porque nós não oferecemos ao outro aquilo que nós não temos. Aquilo que sai de nós é uma construção. Muitas vezes nós procuramos até temos uma tendência talvez agressiva, temos ali algumas expressões que podem se tornar cruéis e tudo mais, mas elas estão bem guardadinhas lá no fundo do nosso porão. Porque nós, na nossa condição atual de crescimento espiritual, nós não conseguimos ainda, né, fazer assim aquela depuração total da nossa consciência, aquela depuração total dos nossos pensamentos e sentimentos. Mas há aquilo que nós conseguimos conter. Por isso que lá, mais uma vez, o Espírito Verdade disse para nós, né, que o verdadeiro espírita é aquele que consegue conter as más inclinações. Ou seja, eu tenho más inclinações, mas eu consigo segurar. Eu consigo guardá-las, armazená-las num lugar muito profundo para que elas não me tragam desequilíbrio. E muitas vezes, dependendo das situações que surgem, eu entro num grau de desequilíbrio em que eu explodo, aquela expressão que nós utilizamos, eu explodi na hora e soltei tudo. Ou seja, quando você explodiu, você soltou aquilo que já era seu. Nada daquilo foi simplesmente ali trazido para você. É mais ou menos a história que nós falamos, né? Quando nós estudamos sobre processos obsessivos, o obsessor não te transforma naquilo que você não é. Ele simplesmente intensifica aquilo que você é, mas que você consegue controlar com todos os seus esforços. Você não vai desenvolver, por exemplo, um vício em algo que você não gosta. O vício vem exatamente no exagero daquilo que você gosta. E é a mesma coisa daquilo que nós trazemos em nós. Por isso, então, mais uma vez, Albino Teixeira considerou a palavra como autorretrato parcial ou total daquilo que nós somos, né? E mais uma vez, os inimigos dão-nos o seu próprio retrato nas ofensas que nos dirigem, mas como refração do retrato pessoal que lhes demos em nossas palavras. Né? Eis aí, né? Só para lembrar que a Angelina separou para nós no Evangelho, o Homem no Mundo, um sentimento de piedade sempre deve animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, vossos corações. Não deixeis permanecer neles nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito a quem chamais, a fim de que possam, encontrando em vós as disposições necessárias, lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações. Não é perfeito, Angelina? Então está aí a recomendação dos espíritos falando exatamente isso. É o sentimento de piedade que deve animar o nosso coração. Purifiquemos os nossos corações, não deixemos permanecer neles nenhum pensamento mundano ou fútil. É claro, né, que dá a impressão de que essa mensagem traz para nós uma visão que está a ano-luz de nós. Como eu vou tirar dos meus pensamentos ideias mundanas ou fúteis se eu sou constantemente estimulado exatamente a alimentar esse tipo de pensamento? É por isso que muitas vezes as pessoas pensam assim, olha, eu preciso de um retiro espiritual. O que significa o retiro espiritual? Não é necessariamente, a gente lembra que o aspecto espiritual de uma pessoa não diz respeito à religião, necessariamente. O aspecto espiritual do indivíduo
é a relação dele com ele mesmo e dele com o mundo onde ele vive. A gente lembra, né, que o doutor João Lourenço, aquele psiquiatra espírita, ele fala para nós sobre essa questão quando ele diz que a espiritualidade de uma pessoa ela tem duas vertentes, uma horizontal e uma vertical. A horizontal é a relação dele com a sociedade e com as pessoas com quem ele convive. Bom dia, professor. E aí significa que para você fortalecer esse seu aspecto espiritual, o exercício da caridade, a convivência saudável com as pessoas, desenvolver o sentimento de compaixão, de fraternidade, de você se comportar de um modo fraterno mesmo, né, com todas as pessoas, em qualquer lugar onde você esteja, você está se fortalecendo espiritualmente. E depois você tem a vertente espiritual, que aí então é através de uma filosofia, é através de uma religião, que vai fazer com que você se aproxime cada vez mais de Deus, da divindade que você cultua. Então, eis aí, né, essa grande questão que a gente começa então a perceber. Que quando o indivíduo então vai para um retiro espiritual e nesse retiro ele então se isola daquele mundo, é porque ele precisa de novas ideias, ele precisa parar em pensar naquilo quem realmente ele é, fora das influências do ambiente onde ele se encontra. Porque ele tem aquela cobrança do trabalho, ele tem a cobrança dentro de casa, ele tem o programa de televisão que está o tempo todo trazendo para ele notícias que muitas vezes, na grande maioria das vezes, são notícias perturbadoras da área da economia, da área da sociedade, da área dos conflitos, da área política, da área governamental, da área disso, da área aquilo. Ele não consegue parar para pensar, que é o que acontece conosco. Esse é o conteúdo que nós temos hoje, Dudu. E é por isso, então, que alguém fala assim, olha, eu preciso de um retiro espiritual. O que ele faz? O retiro espiritual é o lugar onde você se retira para pensar em si mesmo. E hoje a gente vê muito isso no ambiente espírita, esses retiros espirituais que acontecem principalmente no carnaval. É saudável? É positivo? Sim, é. Mas e o resto do ano? E aí então você tem que se trabalhar para que você consiga se imunizar contra essas influências, o que é muito difícil para nós. Porque sendo bombardeado o tempo todo com esse conteúdo, pois é, exatamente como é, Genefes e assim vai, né? Agora, a ideia de você, por exemplo, eu frequento o centro espírita, eu trabalho nessas reflexões. Aqui nós temos diariamente, olha só que legal, diariamente nós temos aqui na parte da manhã 1 hora de retiro espiritual, em que nós nos juntamos aqui, nossos amigos do outro lado, ficamos aqui falando sobre esses pensamentos e trazendo essas ideias para que nós possamos ali se renovar. Fala para mim, quem tem o privilégio de todos os dias ter esse retiro espiritual? Tá certo que durante 1 hora a gente se retira, as outras 23 horas a gente acaba tropeçando, né? Mas já é o começo, nós temos esse privilégio, né? Então, assim, todos os dias a gente pode trazer, digamos assim, essa renovação de ideias. Porque aí então a gente passa a trazer esse conteúdo, e esse conteúdo depois ele vai se diluindo durante o nosso dia, nas nossas escolhas, nos nossos trabalhos, nas nossas conquistas, né, nas nossas quedas, e depois no dia seguinte começa de novo a gente dar aquela recarregada e faz isso, né? Então, quer dizer, para nós é algo positivo. E cada um tem ali a sua própria forma. Há aqueles que se renovam junto à natureza, há aqueles que se renovam junto a uma atividade que é positiva, a uma leitura que é construtiva. Então cada um tem a sua forma de se trabalhar. Né? Esse espaço aqui para nós são bênçãos em nossos corações e pensamentos. Né? E ainda mais que nós somos aqui, né, constantemente envolvidos nessas vibrações das mais elevadas, isso nos ajuda e muito nesse processo. Bom, vamos lá, continuando aqui para nós, né? Então Albino colocou para nós sobre os inimigos. E olha só que interessante. O palavrão, olha o palavrão aí, gente, que significa palavras de baixo calão. Mas vamos lá, o palavrão, empregado como catarse, como desabafo, não é apenas isso. É também confissão
das sujeiras que trazemos por dentro. E confissão não basta para limpar a alma. Não podemos esquecer que as modernas teorias da desinibição partem de psicólogos materialistas que nada entendem dos problemas da alma, que consideram os problemas psíquicos em termos de reflexos orgânicos. A própria parapsicologia atual condena essas psicologias sem alma que perderam o seu objeto, como lembrou o professor Heine, classificando-as como simples ecologias, estudos da relação entre sujeito e meio. Eu gostei tanto disso, quando se fala sobre o estudo ecológico do ser humano, ou seja, é a relação dele com o ambiente onde ele vive, e não ele como um espírito imortal encarnado num ambiente para trabalhar a sua evolução. Então hoje a psicologia pensa assim: por que você está deprimido? Como é que é a sua vida aqui? Com quem você vive? O que você faz? O que você constrói? Mas aí então vem a psicologia a partir da visão espiritual, que começa a entender o indivíduo trazendo uma bagagem de experiências do passado, que não sendo devidamente trabalhadas, começam a se manifestar agora. Então essa ideia da ecologia do ser humano, falando da relação dele com o meio onde ele vive, eu achei genial essa colocação do professor Heine, que foi ali, né, um dos fundadores da parapsicologia. No outro extremo do assunto, primeiro aqui nós falamos, né, aquela ideia, né, de que bota para fora que você vai se sentir melhor. Pode xingar, pode esbravejar, vai lá depois nos travesseiros ou nas almofadas, esmurra para botar para fora aquele sentimento represado. Né? Essa é a visão que nós temos. No outro extremo, aí já vem ali o outro lado, né? Temos o fairasismo da palavra fingida, adocicada a ponto de dar enjoo. Nem tanto sal, nem tanto açúcar. No meio é que está o certo, a dosagem correta. Então tem ali esse fairasismo, né? Farisaísmo, desculpem. Então o farisaísmo, né, dos fariseus, exatamente a ideia do túmulo caiado que eu trouxe para vocês agora há pouco, né? Por fora beleza, por dentro ossos e podridão. Então muitas vezes assim, não pode falar palavrão, mas por dentro aquele vulcão em constante erupção, né? Em constante ebulição, aquela lava que nós trazemos em nós. Então, como foi colocado para nós, nem o extremo de um e nem o extremo do outro. Por isso Jesus ensinou: seja teu falar sim, sim e não, não. Nossa palavra tem que ser sincera, mas evitando os extremos. Lembrando, né, que uma flecha atirada, né, uma pedra lançada e uma palavra proferida não tem volta. Então, por isso, né, você pode dizer uma palavra e você pode lançar uma flor no rosto de uma pessoa ou uma pedra, né, como diz aí os ditados populares. Né? E ele finaliza: mesmo porque a palavra tem força. Se nos habituarmos às más palavras, elas nos arrastarão na enxurrada, deixando-nos cada vez piores. Se nos habituarmos às palavras boas, sensatas e firmes, elas consolidarão o que temos de bom e nos ajudarão a melhorar. Então aqui finaliza para nós o irmão Saulo Herculano Pires aqui no seu comentário, no seu artigo. E só para a gente poder finalizar, como aqui o Herculano ele comentou para nós sobre a mecânica da palavra no livro Pensamento e Vida, eu vou ler para vocês aqui essa passagem. Né? Então é o Pensamento e Vida, a primeira mensagem, o espelho da vida. Vou ler rapidamente só para a gente poder aqui trazer esse conteúdo para complementar o que nós refletimos até agora e para não atrasar também aqui o nosso encerramento. Então é dito assim para nós: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto,
que, arrancado do ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o pensamento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude. E a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo as imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, Emmanuel, mais uma vez aqui na mensagem Espelho da Vida, do livro Pensamento e Vida. E para finalizar aqui o nosso estudo, aqui a nossa querida Ana, trazendo para nós aqui uma mensagem do outro lado, para nos ajudar aqui na conclusão das nossas reflexões. Então ela diz assim para nós, Vamos lá, obrigado querida Ana, grande beijo. Queridos amigos, muita paz em nossos corações, muita luz em nossos pensamentos. A palavra, quanto poder nesse recurso da providência, concedido para reerguer, consolar, ensinar, acolher. Concedido a cada um para comunicar seus pensamentos belos e doces, construtivos. A comunicação faz parte da nossa vida, e Deus quis assim, porque é preciso que aprendamos a viver uns com os outros, em comunidade, ou seja, formando uma unidade comum. Bacana, Comunidade, unidade comum. Nunca tinha pensado nisso, olha só. Em um momento maior de nosso destino, não é para nos unirmos ao próprio Deus? Por isso precisamos cuidar das palavras que proferimos, porque com elas construímos e parte do mundo ao nosso redor, mas edificamos o nosso destino também. A palavra cuidadosa, elevada, que constrói e eleva, é fruto de nossas ideias igualmente elevadas, que veem o bem, o belo e o útil nas ações que podem ser realizadas, mas se pautam pela fraternidade, reconhecendo que todos somos igualmente potência e fragilidade, mas estamos a caminho juntos,
na mesma estrada de elevação. E é fruto das emoções buriladas que se transformam em sentimentos belos e luminosos que nos levam a vibrar na mesma vibração dos anjos. Sim, queridos, está claro que temos muito trabalho a realizar em nós. E claro que não há como dormir com a vontade de mudar e acordar modificados. Mas com a persistência e fé em Deus e em nós mesmos, trabalhamos, sem cessar. Observemos as palavras como sinais claros e irrefutáveis do que precisa ser burilado em nós e com a luz da reflexão sobre as leis de Deus em nós. Sintamos a vibração do que dizemos, sintamos. Se fôssemos nós a ouvi-las, iria ferir nossos ouvidos, nosso coração? E observemos que se palavras de baixo calão trazem em si vibrações baixas e doentias, palavras melífluas também podem conter a mesma vibração tóxica. Então observem, sintam, percebam, reflitam, por que preciso falar assim? Por que preciso expor uma ideia de tal forma prejudicial ao meu irmão? Por que preciso falar de conteúdos tão fúteis? Mas não nos contentemos com aquele pensamento viciado e enganoso que nos diz, porque digo a verdade, porque não tem nada demais, porque todos fazem. O convite é conhecer a si mesmo, mas de verdade, indo a fundo nas emoções que alimentamos, elevando-as ao patamar de sentimentos angelicais e puros, que constroem, repetimos, que constroem. O convite era para trabalhar em nós, mesmos a construção de um mundo interior mais harmônico, mais belo, mais luminoso, retirando a força do que já temos, já podemos superar, tratando com o remédio do Evangelho aquilo que sabemos já não ser digno de nós, espíritos lucigênitos, filhos de Deus. Silenciemos o que já reconhecemos ser manifestação da vaidade, do orgulho e do egoísmo, trabalhando no silêncio e na prece a nossa renovação íntima. Amigos, o tempo é breve para tantas reflexões. Então, estudemos tudo o que foi dito hoje e tanto que temos aprendido sempre refletindo, sentindo os aprendizados. Trabalhemos com carinho e perseverança. Mas, sem embargo, retiremos a palavra desistir do nosso coração, porque não há sentido desistir quando estamos no melhor momento para cuidar de nós mesmos e da construção daquele reino dos céus que Jesus nos ensinou dentro de nós. Então, nossa querida Ana, trazendo para nós ali uma mensagem do outro lado aqui para nos ajudar nessa reflexão, nesse processo de aprendizado, né? Então, como nós vimos, né? Aqui hoje, todo dia de manhã, aqui é o nosso retiro espiritual, né? E nesse retiro a gente sai daqui muito bem abastecido e fortalecido. Porque da mesma forma que o mundo, né, insiste em nos bombardear com ideias que muitas vezes nos trazem desequilíbrio, nós aqui nadando contra a corrente também somos bombardeados com essas gotas de luz que chegam todos os dias, que também nos auxiliam na manutenção do nosso equilíbrio e do nosso fortalecimento. Então, concluindo aqui o nosso trabalho, ficamos então com essa mensagem, né, tão bela, tão bacana, né, trazida aqui tanto por Albino Teixeira, trazido por Herculano,